O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia da semana. Estamos na quarta-feira da segunda semana da Quaresma, nos preparando assim para a Páscoa do Senhor Jesus. E essa preparação se dá através dessa grande convocação que a Igreja está fazendo para todos nós católicos. Jejum, penitência, esmola, oração. Tudo isso é necessário para que nós possamos celebrar bem a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, no dia de hoje, nós já encontramos na primeira leitura, que é do livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 18 até o 20. Aqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Jeremias é uma prefiguração de Jesus Cristo. Os inimigos de Jeremias
estão dizendo: vamos atacá-lo porque um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Então, se é assim, vamos então atacá-lo, vamos pegá-lo. Essa palavra dá para entender justamente essa caminhada que Jesus está fazendo. Se lembra que ali no tempo comum nós estávamos vendo dia após dia o Evangelho de São Marcos e nós vimos Jesus que tinha entrado na sinagoga lá em Cafarnaum. Ele expulsou o demônio de um homem. O povo ficou admirado, depois levaram muitos doentes, Jesus curando os doentes, Jesus ensinando, o povo admirado com as palavras que saíam da boca dele. E eles diziam: nós nunca vimos um homem falar com tanta autoridade assim. Mas as autoridades religiosas já estavam planejando de matar Jesus. E Jesus foi percebendo, na medida que a fama dele ia crescendo, e isso é importante nós notarmos, a fama dele estava aumentando, tanto que em todas as cidades ali da Galileia, o que se falava era Jesus, esse tal Jesus, esse grande mestre, é o filho do carpinteiro, é o filho de Maria. E já estava saindo ali dos territórios de Jerusalém, da Judéia, de Israel, já estava indo para outros países, como a Síria, a Decápole, aquelas cidades, 10 cidades pagãs. Era a fama de Jesus estava crescendo, mas as autoridades religiosas já estavam percebendo que Jesus poderia ser um problema para eles e planejaram matar Jesus. E Jesus, percebendo que tudo isso estava acontecendo, agora ele já começa a dizer para os discípulos. Hoje nós estamos no Evangelho de São Mateus, o capítulo 20, do versículo 17 a 28. Jesus estava subindo para Jerusalém. E aí ele chama os 12 discípulos à parte. E aqui precisa se notar que os 12 seriam justamente aqueles que iriam levar a boa nova a todas as nações depois da sua ressurreição. E Jesus começa a dizer para eles: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Vocês veem que todas as vezes que Jesus fala, e ele falou mais ou menos umas 3 vezes para os discípulos isso, aqui em especial aos apóstolos, porque, como se fala, os discípulos eram 72 discípulos, mas os apóstolos eram os 12. Todas as vezes que Jesus falou, eles não entenderam. E aqui está dizendo que enquanto Jesus falava da sua morte, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximaram pedindo que a Jesus que os 2 filhos ficassem uma à direita, à sua esquerda. Ela gostou da fama. A fama de Jesus estava se espalhando, ela estava muito feliz de saber que os 2 filhos dela estavam ali com Jesus e já estava ali preocupada, querendo que os 2 tivessem lugar privilegiado. E aí,
E Jesus começa a falar uma coisa muito importante. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Está vendo a intenção dela? E Jesus então respondeu-lhe: não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: olha que os 2 discípulos os 2 apóstolos, né? Estavam querendo mesmo, hein? Estavam querendo. Então Jesus olha para eles e diz: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos, sim. Vocês querem? Podemos. Estão, por acaso, com disposição para beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais eles os preparou. Então vejam, meus irmãos, Jesus está falando uma coisa muito importante. Os seguidores dele terão que passar pelo mesmo caminho que ele passou. Será levado aos tribunais, como Jesus já havia falado. Será condenado. Depois de condenado, mortos, para depois ressuscitar e ir para a vida eterna. Esse é o caminho dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. A calúnia, a perseguição, ser deixado de lado pelos amigos. Os inimigos estarão ali cercando, procurando uma maneira de prender, de caluniar. Porque muitas vezes as pessoas pensam que seguir Jesus significa ter glória, ter fama. Quantas pessoas seguindo Jesus estão ainda nessa fase da fama? É a primeira fase, é a fase da multiplicação dos pães, é a fase da batição de palmas, da glória. Hoje é assinar livros, é tirar foto, fazer uma selfie, mandar uma mensagem para alguém da família, quando é sacerdote, mandar uma bênção. E as pessoas são cercadas por multidões. Essa é a primeira fase. A segunda fase é quando vai se gerando incômodo. Incômodo tanto as autoridades religiosas que não querem levar uma vida segundo o Evangelho. E nós vimos ontem Jesus falando isso ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Ele mostrando para os discípulos: vocês estão vendo os mestres, os doutores da lei? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não vivem o que estão dizendo. E as autoridades as civis, que vão colocando leis que vão contra o Evangelho, que vão contra os mandamentos, que vão contra Jesus. E essas leis vão sendo criadas e vão colocando justamente em perigo
os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entra as autoridades religiosas que querem ser fiéis e o povão que quer ser fiel. E aí chega num momento que vai se percebendo que a caminhada é para a cruz, é para a morte, é para derramar o sangue. É para esta situação e essa pergunta que Jesus falou. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu, quando Jesus fala para a mãe, né? Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, não. Mas Jesus está fazendo essa pergunta para mim e para você. Você está dispostos? Vocês estão dispostos a beber do mesmo cálice que eu bebi? Você está disposto a ser morto pela fé na igreja? Você está disposto a derramar o sangue, professando a fé em mim? Aqui é Jesus que está falando. Dizendo que eu sou o Salvador, que eu sou o Senhor, que não existe outros deuses. Vocês estão dispostos a negar as leis civis que vão contra os meus mandamentos, ou vocês estão querendo proteger a sua própria vida? Porque o que Jesus pode nos dar é a salvação. Ele pode nos dar as outras coisas, sim. Mas quando nós olhamos a vida dos apóstolos, nós vemos que eles tiveram que passar pelo caminho de nosso Senhor. Uns foram decapitados, outros foram crucificados, outros foram presos, mas tiveram que dar a vida. Jesus, quando ele fala para Ananias a respeito de Saulo, que depois vai se tornar São Paulo, e Ananias disse para Jesus: mas ele está perseguindo a todos nós. Aí Jesus diz: não fique preocupado, não. Reza por ele. Impõe as mãos sobre ele. Porque depois ele vai entender o quanto que ele vai sofrer por minha causa. E foi verdade. Paulo, depois de um tempo, quando ele estava indo para Jerusalém não, para Roma, ele já percebia que ele ia terminar morrendo pela causa de Jesus. E os amigos dele, os anciãos que ele havia reunido, estavam dizendo: então não vá não. E ele foi decapitado. Diante deste mundo que nós estamos agora, aonde os pagãos, as autoridades estão se reunindo para decretar morte aos cristãos, morte aos católicos, você está disposto a continuar professando a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Você está disposto a beber desse cálice e receber como recompensa a vida eterna, o céu, a vida com Deus, a visão beatífica? Você está disposto a morrer por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. E o que é para Jesus será para nós. Você está disposto? Ou está com medo? Está com medo dos processos? Ou o seu medo? Qual é o medo que você deve ter? Dos processos humanos ou do processo de Deus? Qual o medo que você tem? De ser preso neste mundo?
e depois ganhar a vida eterna, ou ser preso eternamente no fogo do inferno e de lá nunca mais sair. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.